Bora fazer esse bolo de chocolate, fica uma delícia. E é muito fácil e prático de fazer. Sim, bora pra receita. Bora começar quebrando os ovos, né? Já fui quebrando o primeiro ovo no copo, né? Vendo se estava bom. Colocando na bacia. O primeiro ovo estava bom, já fui quebrando o segundo também. Esse também já estava bom. Já fui colocando na bacia para quebrar o próximo. Agora o último ovo, já fui quebrando logo no copo também. E ele estava bom, já fui colocando na bacia. Agora vamos para o açúcar. Gente, eu coloquei um copo aí de açúcar, né? Vocês podem ver esses copos de extrato mesmo. E mais um pouquinho, né? Mais meio. No caso foi um copo e meio de açúcar. E não fica muito doce. Agora vamos acrescentar a margarina. É 2 colheres de margarina. Tem gente que prefere colocar óleo. Eu já não prefiro óleo, prefiro a margarina. 2 colheres de margarina. Mostrei pra vocês. Já aproveitei um pouquinho de margarina, botei logo na forma da montada, né? Peguei aqueles paninhos de... aquele papel toalha, né? De secar a gordura. Já fui espalhando aí pela forma. Pra depois eu passar o trigo, né? Que eu gosto de juntar assim. Eu passo primeiramente a margarina. Espalho bem na forma. E já vou acrescentando um pouquinho de trigo. Dou assim uma espalhada, sabe? E aí pra depois eu colocar a massa. Aí, como vocês podem ver, tinha acabado de passar a margarina. Fui adicionando um pouquinho de trigo aí na forma, para deixar ela bem untada, para não ter perigo da massa grudar. Para não ter perigo do bolo grudar na forma. Aí eu fui dando uma espalhada. Aí, gente, né, teve uma hora aí, eu dei uma espalhada lá e fui jogar o excesso do trigo fora, porque dá umas batidinhas pro bolo não ficar totalmente branco, o fundo do bolo, né? E aí, nessa hora, eu vou mostrando para vocês que a forma já estava untada. Depois da forma untada, já fui misturando os ingredientes, né? Para fazer a nossa massa. Tem que misturar bem, gente, para derreter um pouco do açúcar. E também para a massa não ficar com cheiro de ovo, né? Aí eu dei logo uma misturada boa aí. Aí mistura aí até doer o braço, gente. Pensa. Gente, eu tenho batedeira, mas eu prefiro bater na mão. Parece que quando a gente faz o bolo na mão, parece que ele até cresce mais. E também eu sempre fiz bolo na mão, mesmo eu tendo a batedeira, minha batedeira é meio fraca. Aí eu costumo mesmo fazer o bolo mexendo na mão. Dei uma acelerada no vídeo, porque senão ia ficar muito grande o vídeo só de eu mexendo no bolo. Então dei uma cortada. E bora pra parte de colocar o trigo, né? Fui colocando o primeiro copo, como vocês podem ver, gente, é aquele mesmo copinho, tá? Aquele copinho de... A gente compra mesmo no mercado com extrato. A medida é aquele copinho. Aí eu coloquei 3 copos de trigo. Gente, mostrando pra vocês que eu tava usando o trigo da Dona Benta, tá bom? Depois de acrescentar os 3 copos de trigo, a gente vai mexer bem essa massa. Dei uma aceleradinha no vídeo, porque senão ele ia ficar muito longo para assistir. Como vocês podem ver, a gente vai misturando aí os ingredientes e já vai começando a formar a massa, né? Já tá começando a formar a massinha aí. Agora a gente vai para a parte de colocar o leite na massa. Como vocês podem ver, é daquele mesmo copinho do começo do vídeo, né? Eu usei ele para todas as medidas. Aí eu fui acrescentando um pouquinho de leite, fui mexendo a massa. Vocês podem ver que a massa ainda não estava no ponto, ainda estava bem consistente aí. Aí fui colocando mais um pouquinho de leite, né? Apesar que essa gotinha de leite que eu coloquei foi muito pouco, tinha que ter colocado um pouquinho a mais. Mas é bom a gente ir colocando o leite aos poucos, para a massa não ficar mole demais. Mas se caso a massa ficar muito mole, vocês for fazer e colocar muito leite, vocês podem acrescentar um pouquinho de trigo, até dar o ponto, tá? Ela é assim, não fica nem muito mole, nem muito dura. Aí vocês podem ver que eu adicionei mais um pouquinho de leite, porque ainda não estava pronta. Pra mim não estava boa, né? No caso. E aí vai adicionando, vai mexendo até dar o ponto da massa. Porque se a massa ficar mole demais, o bolo vai crescer e aí ele vai abaixar. Quando tiver quase pronto, ele vai crescer, vai ficar aquele bolo bonito lá dentro do forno, na hora que você for olhar. Mas na hora que você for tirar, ele vai dar aquela baixada, né? Vai dar aquela murchada porque a massa ficou muito mole. Já quando a massa fica na consistência boa, o bolo cresce. Você pode olhar pelo vidro do forno, que ela não abaixa de jeito nenhum, gente. A massa fica boa. Mas quando a massa fica mole, sempre tem esse negócio dela subir e abaixa. Na hora que você vai tirar o bolo, você já vê que a massa já deu uma baixada. Eu não sei porquê, mas quando a massa fica mole, sempre acontece isso. Como a massa tinha dado ponto, vim mostrar pra vocês eu adicionando achocolatado. Eu usei foi Nescau mesmo, gente. Eu não tinha aquele chocolate 50% não. Aí eu coloquei um copo, aquela mesma medida daquele copo, cheio de Nescau. Aí eu vim mexendo bem, né, para dar o ponto da massa. Aí eu mexi para misturar bem essa massa aí.
Como eu tava usando o Nescau, eu fui colocando aos poucos e experimentando a massa, né? Coloquei aquele copo cheio, misturei bem a massa. Aí eu vi que não tava bom, aí eu coloquei mais um pouco. Acrescentei mais meio copo de Nescau. Aí eu misturei tudo essa massa, aí ficou do ponto que eu queria. Não ficou doce demais, não ficou aquele doce enjoativo, sabe? Aí a massa ficou no ponto certinho que eu queria. Aí eu misturei tudo bem, né, para derreter o açúcar do achocolatado. E o ponto da massa ficou esse aí. Como a massa já tinha dado o ponto, né, aí eu já vim adicionando o fermento, porque aquele trigo que eu usei, ele é um trigo sem fermento. Eu coloquei uma tampinha de pó royal, que é a mesma quantidade de uma colher. Aí eu já vim misturando bem o pó royal na massa, né? E como o meu forno já estava ligado, né, eu tinha ligado o forno para dar uma aquecida, para depois eu colocar o bolo para assar. Sempre é bom colocar o bolo no forno pré-aquecido, né? Misturei bem aí o fermento na massa, né? E aí, gente, eu já vim transferindo a massa para a forma, né? Pra gente levar pro forno para colocar para assar. Depois de ter adicionado a massa na forma, mostrando para vocês que eu tava levando pro forno para assar, né? Mostrando para vocês aí, ó, que tava em 180 graus. Deixei aí passar uns 40 minutos. Depois do bolo assado ficou assim. Gente, essas partes brancas aí do bolo é por conta do trigo que eu untei a forma. Aí vamos para a parte da cobertura, né? Coloquei uma caixinha de creme de leite e fui adicionando mais um pouco de achocolatado. Gente, eu não coloquei leite condensado não, porque senão ia ficar muito doce, tá? Coloquei só o creme de leite mesmo e 4 colheres de Nescau. Aí eu vim mexendo tudo, né, para dar uma incorporada nesses ingredientes. Mexi bem esses dois ingredientes. Aí eu já vim adicionando em cima do bolo. Fui aí passando aí, ó, jogando por cima. E depois eu fui dando uma alisada com a colher, né, espalhando toda a cobertura com a colher. Depois de ter espalhado toda a cobertura por cima do bolo, ficou assim. E pensa no bolo que ficou bom, gente. Não ficou aquele bolo de chocolate muito doce. Ficou ótimo. Para quem não gosta de bolo muito enjoativo, esse aí ficou perfeito.